TV do Correio da Manhã. Bom dia, sejam bem-vindos nessa quarta-feira ao Correio da Manhã na TV. Eu sou Jorge Wettinauer, ao meu lado Roberta Costa. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que está em casa. E hoje o dia amanheceu com muitas nuvens e temos possibilidades de chuva, que pode ser forte, principalmente na parte da tarde ou no início da noite. Vamos agora às notícias desta quarta-feira, dia 15 de dezembro. Especialistas da IBM alertam consumidores sobre cuidados durante compras online. Após Conect SUS, outros órgãos do governo sofrem ataque hacker. Novo Código da Mineração e votação na Câmara transforma garimpeiros em microempreendedor. TSE bate o martelo. Rubens Bom Tempo assume Prefeitura de Petrópolis. Petrópolis recebe 2,200 doses de vacina contra a influenza nesta quarta-feira. Corpo encontrado dentro do rio Piabã, em Petrópolis. Trio acusado de assassinar jovem em Itaipava é preso pela polícia. Agora no Correio da Manhã na TV. E começamos essa edição com a leitura do nosso jornal, não é, Roberta? Exatamente, Correio da Manhã. Então vamos colocar lá na tela a primeira página e a manchete é: Bom Tempo liberado pelo TSE para assumir a Prefeitura de Petrópolis. Jorge. Seremos extensos dentro desse tema hoje, exatamente, né? Tem muita coisa para falar. Temos aí na coluna do Magnavita, na página 3, também temos uma matéria completa, inclusive com uma entrevista com o prefeito agora, né? Exclusiva ontem, exatamente, né? Exatamente, exclusiva com o prefeito Rubens Bom Tempo, agora podemos chamá-lo de prefeito, né? Uma matéria, inclusive, ontem, Jorge, o Cláudio Magnavita, né, diretor aqui do Correio da Manhã na TV, ele ficou ao vivo durante toda a votação do TSE. Sim, né? Verdade. Então, cobertura. Exclusivamente nós tivemos a entrevista com Rubens Bom Tempo e vamos mostrar na edição de hoje Isso também, aí. Não é? E lá na primeira página ainda temos o destaque lá de Petrobras reduz preço da gasolina nas refinarias, Roberta. Exatamente. Essa é uma boa, né? Tá precisando um pouquinho. Vamos ver se os consumidores vão sentir isso no bolso também, né? Empresas iniciam implantação do 5G no país. Também é destaque da primeira página, nós vamos comentar sobre isso também. Exatamente. PF deve ter reajuste salarial até o próximo ano, Roberta. Também é destaque na nossa primeira página lá. Outro destaque: Prefeitura do Rio recebe 60 milhões de reais da Câmara. Muito bom. E nós temos a nossa página de opinião agora, Roberta, lá o nosso editorial, lá na página 2, justamente falando sobre a decisão ontem do TSE. Vamos dar uma lida nele? Exatamente, o voto deve ser soberano, não é isso? Isso aí, a decisão do TSE nesta terça, 14, teve um grande vitorioso, o eleitor. Ao restabelecer a vontade das urnas e permitir a posse do prefeito eleito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, a Justiça Eleitoral. O Brasil é um dos raros países que possui uma estrutura do judiciário dedicada a este segmento. Restabeleceu o desejo da maioria que elegeu um dos candidatos de 2020. O maior erro desse processo é permitir uma candidatura e depois, sem trânsito e julgado, paralisar o destino dos votos, além da perda de uma valiosa parte do mandato que não é restituída, Roberta. Exatamente. E o editorial continua, né, Jorge? Sim. O maior erro desse processo, como você falou, é permitir uma candidatura e depois, sem transitado em julgado, paralisar o destino dos votos, além da perda de uma valiosa parte do mandato que não é restituída.
No caso de Petrópolis, o candidato eleito perdeu 1/4 do tempo que teria para governar a cidade. Foram corroídos 25% da sua gestão e não há retorno deste episódio. Não é isso, Jorge? Continua. Exatamente. Nesta conta, deve-se incluir a condenação midiática, as manchetes, o uso do noticiário pela oposição e o carimbo de impeditivo pela justiça. O sistema peca por não ter filtros. O mesmo ocorre com parlamentares que, depois de impedidos, assistem a seus votos serem excluídos da totalização, prejudicando até terceiros. A justiça não deve ser usada como segundo ou terceiro turno eleitoral. O voto tem que ser respeitado. Então está aí o editorial, né, Exatamente. do Jornal Correio da Manhã, na página 2. Vamos agora à página 3, na coluna do Magna Isso, Vita. vamos à coluna do e Magna continuamos com esse assunto, não é isso, Jorge? Primeiro nós vamos a um evento que teve ontem aqui, Roberta. Então vamos, desculpa. Há umas fotos lá no centro da página lá sobre o evento, né? E esse evento aconteceu lá com a participação do secretário Gustavo Tutuca, que apresenta o Guia de Turismo Rural do Vale do Café ao secretário de Turismo de Vassouras, Wanderson Farias, ladeado pelo presidente da Tours Rio, Sérgio Ricardo de Almeida, e seu diretor, Pablo Klim. Todos ali na primeira foto, ali lá no Palácio Quitandinha, em frente Turismo àquela... na Serra. Ontem Isso. a gente teve um evento grande sobre o turismo fluminense. Exatamente. No Palácio Quitandinha, e nós voltamos a falar sobre isso também na edição de hoje. Inclusive, o Cláudio Magnavita fez uma palestra muito Isso. elogiada, e nós vamos mostrar também no nosso jornal um pedaço dessa palestra, né, para quem Exatamente. perdeu poder assistir um pouquinho, né? E na segunda foto ali do centro de página, ali, no mesmo evento que ocorreu ontem, os irmãos Leandro e Marcelo Valente, os grandes hoteleiros de Petrópolis, com o diretor de polícia do interior, delegado Pedro Henrique Brandão Medina, no evento do Quitandinha, Roberto. Isso, esse evento de turismo ontem que aconteceu no Palácio Quitandinha. E agora sim, continuamos. Agora nós vamos falar exatamente sobre o caso do TSE, Roberta, sobre a explanação que teve lá. Temos ali uma primeira foto ali. Bom Tempo liberado pelo TSE para assumir Prefeitura de Petrópolis. Isso aí, o texto diz o seguinte: Barroso foi decisivo. O ministro Luiz Roberto Barroso foi o voto de Minerva que desempatou o 3-3 da votação do TSE, permitindo ao deputado estadual Rubens Bom Tempo assumir a Prefeitura de Petrópolis. Os dois ministros do Rio, Benedito Gonçalves e Barroso, foram decisivos. O voto do ministro Alexandre de Moraes demoliu argumentos do relator, Roberto. Exatamente, aí na sua tela você vê a certidão do julgamento do Rubens Bom Tempo, e a coluna do Magna Vita continua, né? São Benedito? Isso aí. Quem calou a boca da oposição foi o ministro Benedito Gonçalves. Muitos apostavam que ele iria pedir vistas ao processo de Petrópolis. Não só votou com Alexandre de Moraes, Exato. Jorge, como deu um show na leitura do voto. Saiu um gigante. Exatamente. E ainda continuando ali, temos ali também uma outra explanação dizendo o seguinte: transição pacífica. O atual prefeito interino, né, de Petrópolis, Ingo Rames, tem um bom diálogo com Rubens Bom Tempo, Roberta, que não terá uma transição difícil. Ele retorna à presidência da Câmara e o Executivo depende muito desse bom relacionamento. A sua preocupação é aprovar as contas de um ano de interinidade, Roberta. Exatamente. É isso. Continuamos? Continuamos agora. Vamos para a página 6, a página nacional. Isso. Início da 5ª geração. Empresas de telecomunicações iniciam implantação do 5G. É isso aí, empresas de telecomunicações iniciam a implantação do 5G. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou ontem, no dia 14, em entrevista ao programa A Voz do Brasil, sobre o cronograma de implantação da 5ª geração de conectividade móvel, o 5G. Segundo Faria, Natal, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte devem receber a infraestrutura necessária para a tecnologia em breve. A operadora de telecomunicações TIM, que foi uma das
arrematantes do leilão 5G, Roberta, informou que já está em processo de execução do chamado 5G Full, tá? Que usa as bandas específicas dedicadas ao funcionamento pleno da tecnologia nessas cidades, Roberta. Então, temos aí algumas cidades já eleitas para receber o 5G, Roberta. Ok. Antes da gente dar prosseguimento nas notícias nacionais, quem quiser conferir na íntegra todas as notícias, inclusive todas as notas da coluna do Magna Vita, como faz, Jorge? Aí tem que entrar no nosso site, lá, jornalcorreiodamanhã.com.br. Tá aí na sua tela embaixo aí. Porque tem muito mais, né? Tem muito mais. Na coluna do Magna Vita. Coisa, então, confiram a edição completa. E continuamos então na página nacional, página 6, Boate Kiss, Fux manda prender condenados. Exato. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou na terça-feira ontem a prisão dos 4 condenados pelo incêndio da Boate Kiss ocorrido em 2013 em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Na tragédia, 242 pessoas morreram e 636 ficaram feridas. Os réus foram condenados pelo Tribunal do Júri de Porto Alegre na mesma semana, mas foram beneficiados com habeas corpus preventivo concedido por um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Mais uma vez aí, um juiz do STF tendo que se intrometer numa decisão para prender os acusados, né, Roberta? Exatamente. Vamos então à página 7, política. Exato. Valorização da segurança. Policiais federais devem ter reajuste até 2022, disse o presidente, não é isso, Jorge? Exato, Roberto. O presidente Jair Bolsonaro disse na terça-feira, queria falar com a equipe econômica sobre reajuste salarial para agentes da Polícia Rodoviária Federal. Polícia Federal e do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, até o ano que vem. Abre aspas, temos que valorizar vocês também. Não podemos ficar apenas nos discursos e nas promessas, fecha aspas, afirmou o presidente, Roberta. Continuamos aí nessa página, ainda sobre o presidente, ele edita MP sobre impactos ao setor elétrico. O presidente Jair Bolsonaro editou em edição extra do Diário Oficial da União, publicada na segunda-feira, medida provisória que possibilita a estruturação de operações de crédito para cobrir os custos adicionais das distribuidoras de energia elétrica decorrentes da escassez hídrica a serem amortizadas com recursos da conta de desenvolvimento energético, Jorge. É isso aí, Roberta. Também uma decisão importante aí tomada. Vamos ao Rio agora, página do Rio lá. Prefeitura do Rio recebe 60 milhões de reais da Câmara, Jorge. Economias do Legislativo serão investidas na saúde. Olha, o prefeito Eduardo Paes e o secretário de Saúde, Daniel Sorães, receberam ontem o cheque simbólico da doação de 60 milhões do presidente da Câmara Municipal, Carlos Caiado, e de outros vereadores. O valor foi economizado do orçamento do Legislativo e será empregado em investimento na área da saúde do município, Roberta. Olha só. Muito bom. Abre aspas. Queria agradecer por estes recursos. Recebemos 120 milhões este ano da Câmara dos Vereadores, com metade antecipada no início do ano. No momento mais grave da pandemia, meu agradecimento por esses 60 milhões e pelo excepcional trabalho. A Câmara dos Vereadores do Rio é um exemplo de parlamento, fecha aspas, declarou o prefeito Eduardo Paes. Parece que está com uma boa relação, né, com a Câmara e o prefeito Eduardo Paes do Rio. Precisa, né? Todo prefeito precisa, né, dessa boa relação com a sua Câmara de Vereadores, claro, né? Continuamos, pai de doutor Jairinho depõe. Deputado estadual Coronel Jairo negou as acusações. Monique Medeiros e Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, reencontraram-se ontem no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sentados no banco dos réus, sob suspeita do homicídio de Henri Borel, de 4 anos, que morreu em março deste ano. À época, Jairinho namorava Monique, mãe do menino. Esse caso aí horroroso aí em julgamento, em trânsito ainda, né, Roberta? Vamos seguir agora para a economia, Roberta? Vamos, página 11. Nós temos logo de início uma boa notícia, não é isso? Exatamente. Petrobras anuncia redução
preço da gasolina cairá 3,1% para as refinarias nessa quarta-feira, ou seja, hoje já começa, né, a valer, né? A Petrobras anunciou que cortará em 3,1% o preço de venda da gasolina em suas refinarias. A redução de 10 centavos por litro começa a valer hoje e acompanha a queda das cotações internacionais do produto. Segundo a estatal, após o corte, o preço médio de venda do combustível em suas refinarias será de R$ 3,09 por litro, Roberta. Exatamente. Vamos Resta saber agora se essa queda, né, vai chegar no bolso do consumidor. Porque e as bombas, né? Nas bombas, exatamente. Porque muitas vezes, né, repassa para a refinaria, né, essa queda, esse corte, mas não chega no bolso do consumidor. E quando chega, né? Exato. Continuamos então. IBGE abre concurso para quase 2.000 vagas para o censo, Jorge. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística está com inscrições abertas para contratar temporários para o censo 2022. São 2 processos seletivos que somam 1.812 vagas, Jorge. Opa. Ao todo, são 31 postos para o cargo de coordenador censitário de área, com salário aí passando dos R$ 3.500 e 1.781 vagas para agente censitário de administração e informática, cuja remuneração mensal oferecida é de R$ 1.700. Todas essas vagas exigem ensino médio e as inscrições vão até à meia-noite, vamos colocar assim, né? Do dia 10 de janeiro e devem ser feitas pelo site. Anotem aí o site, tá? ibfc.org.br. E o valor da inscrição é R$ 66,00 para o cargo de coordenador e R$ 44,00 para o cargo de agente censitário, Jorge. Perfeito. Isso já é para o censo do ano que vem, certo, né, Roberta? Exatamente. Agora eu queria agradecer a você que está nos vendo aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Manda sua mensagem, comenta com a gente, participa conosco aqui na nossa edição. Lembrando também que você pode acessar o nosso site lá, jornalcorreiodamanhã.com.br, tá? Para ver todas as notícias que tem no jornal, né, da semana e muito mais. Dá uma olhada na coluna do Magna Vita, que adianta vários fatos políticos também, entre outros temas, tá? E vamos aos destaques de hoje do nosso jornal agora, né, Roberta? Então, esses foram os destaques, né, Isso. do Jornal Correio da Manhã. E você vai ver ainda no jornal de hoje: TSE bate o martelo. Em Petrópolis, governo interino sai e entra governo eleito pelo povo. Aposentados do INSS começam a receber com reajuste em 25 de janeiro. E depois do intervalo, imposto de renda retira 149 bilhões de reais da população em 2022. O Correio da Manhã na TV volta já. Vem aí, caminhão de prêmios Flusão. A cada R$100 em compras, ganhe o cupom e concorra. Argamassa Gol AC1 Vetex 20 quilos, R$5,99. Piso 54 por 54 Angico Branco Extra, R$16,99. Flusão, tudo para construção, reforma e decoração. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Estamos de volta, agora 7 horas e 58 minutos, Jorge. É isso, Roberta. Olha,
órgãos do governo federal voltaram a relatar instabilidade em seus endereços na internet, na manhã de ontem, Roberta. O problema, identificado em sites da Previdência e de ministérios, ocorre poucos dias depois de os sistemas da Saúde e do Conect SUS ficarem fora do ar. A agenda da presidência foi divulgada à imprensa com atraso, mas o governo não abordou o problema. Autoridades, incluindo o Gabinete de Segurança Institucional e a Polícia Federal, monitoram a situação. A pasta da Saúde informa ter concluído o processo de recuperação dos registros e que trabalham para restabelecer os sistemas além da emissão dos certificados de imunização contra o coronavírus. A Controladoria Geral da União e o Instituto Federal do Paraná, além de outros 20 órgãos que mantêm arquivos em nuvem, confirmaram que também houve tentativa de invasão dos sistemas. Roberta, esses ataques aí prejudicam muito os nossos sistemas, principalmente os sistemas governamentais, porque até agora o aplicativo da vacina, né, do Conect SUS, não está funcionando. Então, assim, se você tiver que comprovar, por exemplo, você vem do exterior por aplicativo, né, está valendo a decisão lá do nosso ministro do STF de ter que mostrar o comprovante de vacinação nos aeroportos, portos e estradas, né, nas nossas divisas. Você imagina, o aplicativo não funciona e sua carteira não está com você. O que vai acontecer? Né, se até agora não voltou, né? Então, assim, tem um impacto muito maior do que a gente pensa. Jorge, parece que esses hackers estão aí testando os sistemas, né? Mas foi engraçado porque foi muito providencial esse ataque, né? Assim, logo no dia que foi dada a determinação para se pedir os passaportes, ocorreu o ataque, o sistema caiu. Enfim, vamos aguardar agora as investigações da Polícia Federal para a gente saber o que realmente aconteceu. Verdade. Eu vou prosseguindo aqui, Roberto. Olha, os beneficiários do INSS começam a receber os pagamentos com reajuste no dia 25 de janeiro do ano que vem, Roberta. Aposentados, pensionistas que recebem auxílios do valor do salário mínimo vão receber o piso definido para o ano. Para quem ganha acima do piso, o primeiro pagamento com reajuste vai ser entre 1º e 7 de fevereiro, Roberta. Os valores a serem pagos serão definidos no dia 11 de janeiro, quando o IBGE vai divulgar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, de janeiro a dezembro de 2021, que já acumula uma alta de 9,36%. De acordo com o INSS, do total de beneficiários, mais de 24 milhões ganham o salário mínimo e pouco mais de 12 milhões recebem acima do piso nacional. As datas de pagamento vão ser determinadas pelo número final do cartão. O número a ser considerado é o penúltimo algarismo. Confira no calendário. De acordo com uma pesquisa realizada pela IBM, 80% dos consumidores no Brasil disseram que vão fazer compras neste período do Natal. E 41% planejam fazer essas compras online. Analistas da empresa afirmam que os usuários devem redobrar atenção na hora de colocar os dados bancários na internet. Para oferecer mais segurança, especialistas passam algumas dicas para fazer compras online de forma segura. Não armazene suas informações de cartão de crédito em sites de compras e em navegadores web, principalmente em computadores de locais que você não tem confiança. Tenha cuidado com e-mails de rastreamento de pacotes inesperados. Não clique em links duvidosos. Você não se lembra de ter pedido alguma coisa? Entre manualmente na sua conta, lá na loja, e confira diretamente. Não confie no seu e-mail. Use um endereço de e-mail exclusivamente para fazer compras. Seja cauteloso com cupons ou códigos de desconto. Se ele vem por e-mail, não clique em nenhum link ou botão. Coloque os seus códigos direto no site do varejista para fazer a validação. Use senhas exclusivas para cada loja online. Examine com cuidado os endereços ou links das lojas. Na dúvida, não entre. Em temas de cibersegurança, é bom confiar no instinto. Se algo é bom demais para ser verdade, provavelmente não é. Olha, o interessante é sempre a pessoa fazer a mudança das suas senhas, né? O Google até dá uma dica de 3 em 3 meses, né? Você refazer suas senhas ali, entrar, não deixar as senhas salvas lá na sua conta de
de e-mail do Google, né? Não deixar salvo lá na sua conta do Gmail mesmo, né? Não deixar isso salvo. Eu, por exemplo, Roberta, faço todo mês, eu vou lá nas minhas senhas todas e mudo tudo, viu? Todo cuidado pouco, ainda mais cuidado. Nessa época do ano, né? Exato, e aí os hackers estão aí, de olho aberto. Exatamente. Vamos continuar? Vamos continuar. Olha só, a defasagem na tabela do imposto de renda da pessoa física vai fazer a Receita Federal cobrar da população, no próximo ano, 149 bilhões de reais acima do que seria devido, caso os números fossem reajustados integralmente pela inflação desde 1996. Foi no governo Fernando Henrique que a atualização anual deixou de ser feita. A Unafisco, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, autora do levantamento, calcula ser necessário promover uma correção da tabela a partir de 1996. Com isso, a defasagem vai afetar em 2022 mais de 15 milhões de pessoas com renda menor. Desde 96, a correção passou a ser feita de maneira inconstante, como em 2002 e entre 2005 e 2015, último ano em que houve reajuste. A defasagem acumulada no período passa de 130% em toda a tabela, segundo a Unafisco. Hoje, a tabela do imposto de renda concede isenção a quem ganha até R$ 1.903,98 por mês. Caso fosse aplicada a correção defendida pela Unafisco, a faixa salarial isenta subiria para R$ 4.462,02, um acréscimo de 134%. E a proposta que pode reformular o Código Legal de Mineração do país prevê que garimpeiros sejam transformados em microempreendedores individuais. A intenção é que eles passem a negociar diretamente com as empresas o que extraírem do meio ambiente. O texto prevê ainda dispensa de licenciamento ambiental para a realização de pesquisa mineral, quando esta for feita com o uso de tecnologia que não provoque impactos ambientais significativos. Outra mudança autoriza que os donos de direitos minerários possam obter certificados de recursos e reservas junto aos órgãos responsáveis para que busquem financiamentos ou até mesmo negociem essas explorações em bolsa de valores para ampliar a captação de recursos. Partidos de oposição e movimentos sociais se uniram contra a proposta e afirmam que a aprovação do projeto agravará a devastação ambiental e os ataques aos povos tradicionais como indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Mais de 50 organizações da sociedade civil, líderes de 7 partidos e 8 frentes parlamentares assinaram uma carta para alertar sobre os riscos da proposta e defender a criação de um código de mineração que seja socioambientalmente sustentável e popular. E você vai ver depois do intervalo, o TSE bate martelo e Rubens Bom Tempo assume Prefeitura de Petrópolis. Vacinação antirrábica continua em Nova Friburgo. Programa Emprega Terê divulga 166 vagas de trabalho. Agora, 8h06, a gente volta já. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$ 350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Vem aí, caminhão de prêmios Flusão. A cada R$100 em compras, ganhe o cupom e concorra. Massa corrida Flusão, R$ 15,99. Fio cabinho, 2,5 milímetros, R$ 189,99. Flusão, tudo para construção, reforma e decoração.
Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Vem aí, caminhão de prêmios Flusão. A cada R$100 em compras, ganhe um cupom e concorra. Massa corrida Flusão, R$15,99. Fio cabinho, 2,5 milímetros, R$189,99. Flusão, tudo para construção, reforma e decoração. Agora, 8h09, estamos de volta com o Jornal Correio da Manhã na TV. Exatamente. Roberta, continuamos a falar da decisão do TSE ontem, né, sobre o que aconteceu na noite de ontem. Por maioria dos votos, né, deferiu o registro da candidatura de Rubens Bontempo. Ele poderá assumir a Prefeitura de Petrópolis. E ontem, o diretor da nossa TV aqui, da TV Correio da Manhã, o Cláudio Magnavita, entrevistou o prefeito ao vivo. Inclusive, né? O Cláudio Magnavita ficou ao vivo, sim, né? Aqui tudo, né? A TVC, agora Isso. A TV do Correio da Manhã ficou ao vivo durante toda a transmissão desse julgamento ontem à noite lá no TSE. E, inclusive, entrevistou, agora podemos chamar de prefeito eleito pelo povo, Rubens Bontempo. Vamos conferir, então, essa entrevista. Exato. A sua TVC está aqui online com o prefeito Rubens Bontempo. Prefeito, parabéns pela vitória hoje aí. O que representa esse momento da sua vida política? Boa noite a todos vocês, né, nossos queridos telespectadores, ouvintes. Cláudio, eu queria te dizer que hoje é um grito de verdade, de justiça, de verdade, que ecoa das montanhas aqui da Serra da Estrela, da nossa Petrópolis, que vai se propagar por todo o estado do Rio de Janeiro, por todo o nosso país, né, para aquelas pessoas que ainda precisam acreditar na justiça, né, como instrumento importante para garantir equilíbrio democrático, para que a gente possa fazer com que a vontade popular prevaleça. Estou muito feliz, realmente, claro, e ciente da responsabilidade que eu tenho agora à frente da Prefeitura de Petrópolis, sabendo que eu tive 25%, como você bem colocou no seu editorial de hoje, um quarto do mandato foi corroído, com toda essa burocracia, com todo esse desentendimento que existia, mas faz parte da democracia. Eu quero te dizer que eu acredito na democracia, eu acredito no judiciário, e que é dessa maneira que a gente vai melhorar nosso país. Prefeito, quais são os próximos passos? Agora, diplomação, transitado e julgado, o senhor assume quando? Eu estou aguardando agora, né, os meus advogados vão estar entrando em contato agora com o Tribunal Superior Eleitoral, né, e tem esse trâmite que tem que ser informado do TRE, né, para poder imediatamente, né, fazer a diplomação e dar posse. É isso que a gente quer, para a gente poder, né, fazer com que recupere o tempo perdido, né? Foram quase... Né, um ano. É um quarto do mandato, praticamente. Eu coloquei hoje no editorial. Que o povo metropolitano votou na mudança. E a gente representa essa mudança, né? Mudança com segurança, mudança, sobretudo, com muita experiência, para que a gente possa apresentar o Petrópolis no rumo certo. Prefeito, hoje o editorial disse que precisava ter uma solução. E o ministro Barroso parece que leu nosso editorial. Ele voltou com as urnas, com a vontade popular, né? É verdade, eu acho que a gente precisa cada vez mais perceber, e eu não poderia jamais ser condenado por uma sentença que não me pertence, que é ágil, é uma cópia de uma outra sentença. Mais de 72%, Cláudio, bloqueado colado de uma outra sentença que não diz respeito à minha pessoa. Isso é um absurdo, entendeu? Que foi todo esse brolho causado por um determinado juiz de um grupo de sentença. Não, e um juiz, que nem de Petrópolis era. Sistema judiciário, né, e graças a Deus a justiça hoje ela foi restabelecida. Ô, prefeito, muito obrigado, parabéns pela sua
confirmação, vontade popular, definição de um quadro político. Isso é muito importante, a TVC aqui, registrando ao vivo, a única emissora de Petrópolis que entrou, botamos no ar todo o julgamento. O Correio da Manhã, agora à frente da TVC, fez também a cobertura, deu manchete e vai dar manchete amanhã com essa decisão histórica do ministro Barroso, que desempatou. Um grande abraço, prefeito. Obrigado, parabéns. E até breve, Cláudio. Com certeza. Parabéns, prefeito. Obrigado, querido. Nada. E nesta terça-feira, ontem, foi realizado em Petrópolis o Fórum Regional do Turismo Fluminense, edição Serra Verde e Imperial, que nós comentamos até lá na coluna do Cláudio Magna Vita. O evento teve o objetivo de debater a retomada das atividades e o potencial turístico dos municípios fluminenses no pós-pandemia. A Secretaria de Estado de Turismo e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro realizaram um encontro no Sesc Quitandinha, em Petrópolis. O evento reuniu lideranças públicas municipais, estaduais e iniciativa privada de cidades do interior. Dentre eles estava o presidente da Associação Brasileira de Jornalistas e vice-presidente do Conselho Estadual de Turismo, Cláudio Magna Vita. Eu não estou aqui para lavar roupa suja, eu estou aqui para incentivar vocês a uma reflexão, mostrando que nós temos o maior potencial turístico das Américas, com o maior residual histórico legítimo instalados aqui, a 59 quilômetros do Rio de Janeiro, e nós não valorizamos e nem damos a importância que deveria ter. Eu, como homem de turismo, como homem de comunicação, eu chego à conclusão que Petrópolis se comunica muito mal, mas muito mal mesmo. As pessoas que estão no Rio não têm dimensão do boom hoteleiro que a cidade cresceu. As pessoas que estão no Rio não têm dimensão da alta gastronomia que Petrópolis teve. Ainda de acordo com Magna Vita, falta incentivo do poder público e de entidades ligadas ao turismo para criar ações de valorização e fomento à atividade no município. Que a gente tem a mania, desde a carta de Pedro Vaz Caminha, de jogar toda a responsabilidade para o governo. Cadê o trade? Cadê a iniciativa privada? Cadê a associação comercial? Cadê o Instituto de Patrimônio? Cadê o CDL? O programa Turismo RJ Mais Perto realizou diversas pesquisas para descobrir quais estados preferem o Rio de Janeiro como destino principal. A partir disso, uma parceria entre os municípios fluminenses foi formada para incentivar o turismo em toda a região e também para gerar lucro. É importantíssimo a gente ter essa junção, essa integração entre os municípios, para que a gente possa ter ações em conjunto, otimizando ainda mais o turismo dessa região. Potencial é enorme, de várias cidades, e a gente precisa realmente se unir para atrair mais turistas para a região. Uma das coisas que precisa ser citada de muita importância foi um termo assinado hoje de cooperação junto aos secretários para a parte de artesanato na cidade, para o desenvolvimento e aquecimento de todo o setor. Então esse encontro hoje é fundamental para o setor turístico, que foi um dos primeiros a serem parados por causa da pandemia e um dos últimos a estarem voltando. Aqui essa região da Serra Verde Imperial, uma região muito rica em atrativos culturais, naturais, históricos, ambientais. E aqui a gente tem a capacidade de reunir todo mundo para um debate aberto, um debate onde a gente busca soluções, onde a gente busca encaminhamentos para que o estado do Rio de Janeiro continue sendo o estado mais bonito para se visitar, o estado mais bonito para se conhecer e o estado mais bonito para se viver. Com a redução dos casos de Covid-19 em todo o país, a realização de eventos e encontros públicos voltou a fazer parte da rotina do brasileiro. Entretanto, todo o cuidado para evitar uma nova onda devido à variante é essencial. A mensagem é uma só, é seguir as recomendações dos órgãos de saúde, todos os comitês científicos, toda a ciência. A gente precisa estar escutando as recomendações, seguindo a risca, porque se a gente só conseguiu chegar ao momento de hoje de pensar em retomada, porque seguimos a risca o turismo consciente e conseguimos vacinação. Então, seguir a risca o que os profissionais de saúde recomendam. O evento visa a integração e a união de esforços para o desenvolvimento do turismo na retomada das atividades, com o avanço da vacinação contra a Covid-19. Além de palestras e debates, foram realizadas apresentações culturais e uma área com a apresentação de gastronomia, artesanato, cultura de cada município participante. Estava impressionante o Quitandinha, né? Como é que estava bonito ali o hotel para o evento. Agora, Roberta, realmente nós temos um potencial turístico na Serra
enorme. Hoje, principalmente falando sobre, agora, o tour cervejeiro que se tem na Serra. Temos aqui um vinho, né, que é o Barão de Petrópolis, não é isso? Exatamente. Reconhecido internacionalmente, né? Temos vários tipos de turismo. Turismo de compra, turismo de negócios, Exato. o turismo histórico, o turismo religioso. Também, o turismo também lá do Brejal, né? Sim, que tem muita coisa a parte lá. rural, né? O turismo rural. O montanhismo, que é muito forte aqui em Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, Nova Friburgo, né? Que é muito forte esse tipo de turismo, que é o turismo ecológico também, que é feito. Então, Exatamente. assim, o potencial é grande, né? Exatamente. E olha, Roberta. Temos bom dia? Temos bom dia. Então vamos dar bom dia também aos telespectadores que estão nos assistindo e também estão nos dando bom dia, né? Então, bom dia para Elizabeth Ferreira, para o Eduardo Lossasso, não sei se é assim que se pronuncia o seu sobrenome, Fernanda Pontes, Luciana Tomás, Ian Martins, Yara Mendes. Tem mais alguém? Tem aqui Mário Permatei também. Bom dia para você, meu camarada. Muito obrigado por nos estar assistindo, né? Exatamente. Muito obrigada pela sua audiência e um ótimo dia para vocês, né? Agora 8h19. E Petrópolis recebe hoje um lote com 2.200 doses de vacinas contra a influenza, o vírus da gripe. O envio da remessa foi informado ao município pela Secretaria de Estado de Saúde na noite da terça-feira. Jorge. Com a confirmação da chegada de 2.200 doses de vacina contra a influenza, a Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde de Petrópolis planeja agora a logística de distribuição. Os imunizantes vão ser enviados ao longo da manhã da quinta-feira para 14 unidades de saúde em diferentes pontos da cidade. A solicitação de mais doses foi feita na última semana, diante do aumento da demanda por vacinação nas unidades de saúde da cidade e do volume de atendimento a pacientes com sintomas gripais, que mais do que dobrou na UPA de Cascatinha. A questão de H1N1, é importante que a população entenda. Se estamos em dezembro e estamos tendo surto de gripe, isso quer dizer o quê? O vírus da Covid está deixando de circular e outro vírus está sobressaindo. Isso é um bom sinal de vencendo a pandemia. Em Petrópolis, mais de 120 mil moradores receberam a vacina contra o vírus da influenza. 85,9% dos idosos e 72,48% das crianças que fazem parte do grupo-alvo já foram imunizados. De acordo com o Ministério da Saúde, o estado do Rio de Janeiro recebe até o fim desta semana 60 mil doses do imunizante. Célio é aposentado e, apesar de todos os cuidados para evitar o contágio, sabe da importância da vacinação, não só contra o Covid-19, mas também contra a influenza, principalmente para o público mais jovem. Muitos não ligam, não faz coisa, aí fica em cima da cama, que nem eu estou com o sobrinho lá, que está lá, há um tempão lá, tá tossindo. Não melhora. Se tivesse tomado a vacina, talvez não estava com esse problema, né? E para quem conseguiu se cuidar durante 2 anos de uma pandemia, ter cautela com a influenza não é difícil. Na verdade, a precaução é a mesma que a gente está tendo hoje para o Covid. Uso de máscara e higienização das mãos. As máscaras também previne para a gripe. E olha, falando ainda sobre saúde e imunização, a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo informou que até o fim dessa semana vai receber do governo do estado 560 doses da Janssen. Vale ressaltar que o Ministério da Saúde orienta que a aplicação das doses de reforço das pessoas que tomaram a Janssen seja feita com o mesmo imunizante. Exatamente, dando continuidade, né, Jorge? Sim. Agentes da Delegacia de Petrópolis, em Itaipava, prenderam na última segunda-feira 3 homens acusados de assassinar Kevin Rodrigues de Carvalho, de 22 anos. Jorge, o crime ocorreu na madrugada do dia 10 de julho deste ano, na altura do trevo de Bom Sucesso, em Itaipava, na saída para a BR-040. 2 deles foram localizados em Petrópolis, enquanto o terceiro foi capturado em Juiz de Fora com apoio de policiais civis em Minas Gerais, Jorge. Nossa Senhora. O quarto acusado de participar do homicídio continua foragido. Olha, Jorge. parece até história de filme, né, Roberto? E ainda, no dia do crime, um outro homem de 33 anos, que não teve a identidade revelada, também foi agredido com barras de ferro, Roberta. Kevin não resistiu aos golpes e morreu no local. Já o segundo homem se fingiu de morto e, por isso, conseguiu sobreviver ao ataque. Ele chegou a ser internado em estado grave no Hospital Santa Teresa após
após mais se recuperou, né? As prisões foram realizadas em cumprimento a mandatos de prisão preventiva por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Foi como você falou, parece cena de filme caso mesmo, de horror, né? Dá um roteiro. Exatamente. E continuando ainda em Petrópolis, na manhã de ontem, o corpo de um homem foi encontrado por populares no Rio Piabanha, no bairro Itamaraty. A Polícia Civil foi acionada e a suspeita, Jorge, é que a vítima tenha se afogado, mas apenas o exame de necropsia vai poder indicar a morte, a causa da morte. De acordo com o delegado João Valentim, um inquérito sobre o caso foi instaurado, mas a vítima não tinha sinais aparentes de violência, Jorge. Mais um caso de horror, né? Exatamente. E agora? A gente vai lá para Nova Friburgo, é isso? Para Nova Friburgo, é isso aí. A prefeitura informou mudas recém-plantadas na Praça de Olaria, que foram furtadas. Ao todo, Roberto. 80 mudas da espécie Dracena baby foram plantadas. As mudas são provenientes do horto municipal localizado no bairro Vale dos Pinheiros. No entanto, não há muitas mudas disponíveis e, caso continuem a ser furtadas, em breve não haverá mais para reposição. A Prefeitura de Nova Friburgo reforça o apelo para que a população friburguense faça sua parte para que possam manter a cidade bonita, florida e atrativa, seja para moradores ou turistas. A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo ainda está promovendo a campanha de vacinação antirrábica no município. A campanha segue de forma itinerante em Furnas do Catete, Salinas e Rio Grande de Cima. As equipes da Vigilância Ambiental de Nova Friburgo vão nos ambientes residenciais e comerciais em busca dos animais que ainda não receberam o imunizante este ano. Até o momento, 25.720 animais foram vacinados contra a raiva. Na área rural, 1.734 gatos e 4.255 cães receberam a vacina. Já na zona urbana, o número foi superior, 5.479 gatos e 14.252 cães imunizados. A vacinação dos bichos é extremamente importante para evitar a transmissão da raiva. Essa é uma zoonose que possui quase 100% de letalidade e a contaminação se dá através da saliva ou mordida. O programa Emprega Terê divulgou as oportunidades de emprego para os próximos dias. São 166 vagas de trabalho até o dia 17 de dezembro. Para ter acesso às vagas do programa Emprega Terê, os candidatos devem cadastrar o currículo no portal teresópolis.rj.gov.br/Portal do Trabalhador. O procedimento também pode ser feito direto na Casa do Trabalhador, que fica na Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Os candidatos devem ter em mãos a identidade, CPF, número do PIS e a carteira de trabalho. Há vagas que não exigem experiência profissional e oportunidades para pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. E, Jorge, agora vamos falar de trânsito. Agora vamos às câmeras da BR-040. Temos aí os quilômetros da BR-040 lá. Entroncamento com a Avenida Brasil, quilômetro 123, sentido RJ. Bom, hoje está bem mais tranquilo, está sendo movimentado, não está tão parado, mas o fluxo está intenso, né, Jorge? É, pesado. Vamos a 124, temos ela? Câmera 124 agora da BR-040. Temos ela aí? Temos. Falei cedo demais, né? No sentido JF já bem não parado. Está tão bom assim, Roberta. A gente já vê que lá na frente, lá na pista tanto do centro quanto na pista da esquerda, que dá acesso à alça ali, está bem parado, né? Porém, o retorno ali, para quem vai ali pegar o Washington Luiz, o trânsito segue fluido muito bem. Temos a 125 agora, câmera 125 do quilômetro da BR-040, final do trecho da Avenida Brasil. Hoje, Roberta, olha só, a pista que de acesso ali, da alça de acesso, já tem um movimento muito maior. Mas a pista central tem um fluxo bom, tranquilo, muitos caminhões, muitos ônibus, o motorista aí tirar um pouquinho o pé aí para não ter acidentes aí nessa via. Exatamente. E Jorge, uma carreta de grande porte subirá a Serra de Petrópolis pela pista de descida em operação prevista para ocorrer entre
meia-noite de hoje, dia 15, 4 horas da manhã, na madrugada de amanhã, quinta-feira, dia 16. A reversão da pista de descida vai exigir a interdição total do trecho entre o quilômetro 80 e o quilômetro 102, no sentido Rio de Janeiro, Jorge. Perfeita observação. E essa operação será necessária porque o veículo tem 39 metros de comprimento por 4,7 metros de largura, Jorge. Não sendo possível sua passagem por determinadas curvas da pista de subida, né, Roberta? O veículo transporta um tanque industrial para Itabira, Minas Gerais, Roberta. Exatamente. Uma equipe da Polícia Rodoviária vai acompanhar essa operação com apoio da Concer e a reversão pode ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis, Jorge. Eu fico aqui imaginando o pessoal que sai naquele último ônibus, né, do Rio, o 20 para meia-noite. Acho que vai ter um probleminha hoje para chegar em Petrópolis, Para chegar, né? Previsão do tempo agora, Roberta? Exatamente, vamos para a previsão do tempo. Para as cidades da região serrana, é de tempo nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Para Paraíba do Sul, Partido, Alferes e Três Rios, a previsão é de chuva forte a partir da tarde. As temperaturas estão mais elevadas e vão variar entre 19 e 32 graus. Continuamos também, o encontro de cães em Paraíba do Sul tem feito sucesso nos fins de semana no Parque Salutares, Jorge. A primeira edição foi realizada em outubro com vira-latas e a segunda com pitbulls. O objetivo do EcoDog é trocar experiências, estimular a posse responsável e arrecadar ração para cães que precisam, afirmou a secretária de Ambiente e Desenvolvimento Agrário, Maria Fernanda Cunha. O encontro vai entrar para o calendário anual. Em cada mês será reunida uma raça diferente, sempre no segundo domingo de cada mês. O próximo já está marcado e vai acontecer no dia 13 de março para as raças Shih Tzu, Yorkshire, Lhasa, Maltês e Pequinês. Bacana, né? Bacana, né? Muito legal isso. Agora, olha só, Roberta, falando de Natal Imperial, está acontecendo em Petrópolis a caravana natalina. Hoje, às 7 horas da noite, 3 veículos iluminados e com trilha sonora, com canções natalinas, vão embalar a apresentação. O percurso de hoje começa na rua 13 de maio, seguindo pela Avenida Queller, Roberta. Exatamente. A caravana passa também por ruas do centro da cidade, Alto da Serra, Quitandinha e termina na Avenida Piabanha. Dentro da programação, além da apresentação de hoje, a caravana natalina percorre a cidade nos dias 21 e também 22 de dezembro. Mas vale ressaltar que, em caso de chuva, a programação vai ser cancelada, Jorge. Então, choveu, não tem, né? Exatamente. Bom ficar atento aí. Bom, Roberto, eu só queria lembrar que após agora o jornal, tem o programa do Magna Vita, né? E é aquele especial sobre a palestra que exatamente, ocorreu, né? Nós comentamos aqui durante todo o nosso jornal que ontem houve um evento de turismo no Palácio Quitandinha, exatamente, né? Lá. Onde o nosso diretor, Cláudio Magna Vita, ele palestrou e a palestra dele foi super elogiada. Exato, então nós temos hoje, logo depois no nosso jornal, um especial do programa do Cláudio Magna Vita, mostrando aí para vocês toda a palestra dele, vale muito a pena conferir. Então, vocês ficam agora com o programa do Cláudio Magna Vita e a gente fica por aqui e temos um novo encontro marcado. Amanhã, 7h30 da manhã, estamos aqui. Tchau, gente. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.